Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. Que alegria encontrar cada um de vocês para juntos possamos continuar nossos estudos, analisar esses conteúdos sagrados trazidos nessas obras sublimes, possamos reflexionar sobre os seus ensinamentos e sobre os impactos que eles podem trazer à nossa vida, trazendo sublimes ensinamentos capazes de nortear nossos espíritos. Afinal de contas, Deus deseja a nossa felicidade e esse material, ele é um material de grande importância para firmar em nossos corações os conceitos trazidos no Evangelho de Jesus. Essa obra, A Vida no Mundo Espiritual, que foi trazida à humanidade pelas mãos santificadas do nosso grande Chico, Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, que tem dado uma contribuição maravilhosa na compreensão do ser humano, a nossa vida, o que é que estamos aqui fazendo, por que que aqui estamos, com quem estamos e para onde vamos. Esse olhar ele é muito importante, que ao vivenciar a repercussão de nossos atos na vida, ele educa nossos espíritos para que possamos ser mais prudentes diante de situações semelhantes, como agir. E nós sabemos hoje, pela doutrina nos traz, que somos seres interdimensionais, que nossas ações elas repercutem no presente, no futuro, que nossas dores presentes, muitas delas, se não for fruto da nossa proceder agora, vem no passado. Então, essa obra descortina essas questões todas, né? Então, essa obra que estamos estudando, a sexta dessa coleção, Entre a Terra e o Céu, nos traz essas informações. Nos traz aqui a história de uma família que vive conflitos graves em casa, a família de Amar e Zumira, e também da menina Evelina e Júlio, né, que traz esses graves conflitos. Nós vamos entendendo no decorrer da leitura do livro que esses conflitos não são fruto dos problemas do hoje. Elas se arrastam no decurso do tempo, dentro da grande justiça divina que a gente faz em nossas ações. E precisamos pagar até o último sentido de nossas ações, não porque Deus deve ser vingativo, que isso não é verdade. Deus é Pai misericordioso e bom, e por ser Pai misericordioso e bom, nos dá as oportunidades, né? De desatar esses nós, de nos repacificar, de nos transformar, de vencer nossas sombras, para que a vitória da luz se estabeleça perenemente em nossos corações. Então, é uma obra muito importante. Deixa claro, uma expressão que eu gosto muito do Evangelho, que a gente deve cultuar nosso campo, nosso espírito, como se cultua um campo, né? Se a gente tem um campo de onde a gente pretende extrair os frutos para a nossa vida, o nosso alimento, é preciso que esse campo seja arado. Se esse campo continua lá, cheio de mato, de espinho e de pedra, nada vai dar. Nós precisamos cultuar esse campo, limpar todo, é, 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 precisamos trabalhar essa terra de sorte que ela esteja em condições de, ao plantarmos a boa semente e se cuidarmos, colocarmos o adubo correto, a água, no futuro vai dar bons frutos. Não é possível a gente plantar, a gente colher sem plantar. Então, esse é o grande ensinamento. Se hoje estamos colhendo fruto doloroso, angustioso, é fruto do mal plantio no passado, né? Se quisermos colher o bom fruto no futuro, é preciso trabalhar agora. Então, essa é a grande mensagem que traz essa obra maravilhosa, né? Então, lembrando dessa família que falamos, a gente viu nos capítulos passados que boa parte daquelas angústias era fruto de um processo obsessivo dramático da ex-companheira de Amaro, Odila, né? E vimos que uma prece feita pela filha, pela Evelina, ele teve um desdobramento extraordinário, porque no diz o ministro Clarence, lá no primeiro capítulo, toda prece ela repercute, ela tem repercussão. Então, essa prece fantástica criou as possibilidades de uma assistência a todas as criaturas que estão envoltas naquele drama familiar. Todos, né? Veja a importância disso, né? Vimos nos capítulos passados, por exemplo, que o menino Júlio, que desencarnou aos 8 anos, né, fora visitado por Clarencio, por André Luiz e também por Hilário, no mundo espiritual, no Lar da Bênção, que é uma colônia espiritual para recepcionar crianças no mundo espiritual.
E ao verificar o menino, ao visitar o menino, foi verificado que ele estava muito perturbado. E por quê? Porque ele tem problemas graves no passado, não nessa última encarnação, mas na anterior ele se suicidara afogado, depois de tentar um suicídio por envenenamento, e tem no seu perispírito gravíssimas contusões, gravíssimas consequências do seu ato infeliz. Então, isso tudo, essa situação de Júlio será investigada. Esse livro é bom por isso, porque nos traz por que Júlio chegou a esse ponto. Por que Júlio tem as contusões, as graves contusões no superespírito, né? E fora dito também que nessa viagem ao lado da bênção, duas mãezinhas foram visitar seus filhos, uma das quais é Antonina, a outra não foi nominada porque não tem relevância com a família inicial, não está albergada nesse contexto, né? Mas Antonina também, mãe de 4 filhos, uma situação econômica muito difícil, abandonada pelo marido logo quando casou e teve os 4 filhos. Teve o menino dela, Marcos, que desencarnou aos 8 anos, e ela foi visitá-lo. E também foi verificado que quando foram pegar e levar em desdobramento Antonina para a visita lá da bênção, tinha um espírito de um senhor, velhinho, muito traumatizado, uma situação muito difícil, louco, enlouquecido, perturbado profundamente, com a fixação de um fato que acontecera na última encarnação dele, quando lutava na Guerra do Paraguai, porque ele assassinou uma pessoa de nome Esteves. E ele parou no tempo e ficou com essa fixação que ele via o tempo todo Esteve na sua mente. Acordado ou dormindo, ele via Esteve o tempo todo, mas era uma fixação, era um problema da sua mente que parou naquele tempo, porque Esteve desencarnou, ele mesmo assassinou, e estava encarnado, então não tinha sentido. Mas para ajudar aquele senhor, foi preciso trazer os atores dessa cena dramática para, através desse encontro, possibilitar a assistência a Leonardo. Né? E no capítulo passado nós vimos esse encontro em que fora trazido em desdobramento espiritual Esteves, que está encarnado, que houve esse encontro de muito ódio entre ele e o Leonardo Pires. Um foi assassinado, e foi assassinado porque, digamos assim, roubou ou tomou a companheira de Leonardo, Lola Ibahuri, né, que era companheira, e ele armou todo um arapuca, uma estratégia para retirar Leonardo de onde ele estava para conquistar a companheira dele. E, por em função desse ódio, Leonardo o envenenou, levando à morte. Foi um encontro muito duro, muito duro, muito doloroso. E nesse desdobramento, já que Leonardo era o único que estava desencarnado, e encarnado estava Esteves. E também a companheira do passado, e vimos porque a ligação de Leonardo com Antonina, que era neta na última encarnação de Leonardo, mas que fora Loura e Barruri, em encarnações passadas. Por isso, grande era entre eles. E foi um encontro muito doloroso, muito sofrido, mas muito importante para ajudar tanto ao próprio Leonardo, que precisava ter essa fixação da cabeça, como o próprio Esteves também tinha um ódio muito grande de Leonardo, né? E ao final do capítulo, Leonardo fora encaminhado, já que fora tratado pelo Miss Clarence a partir daquele encontro, tirado essa fixação, foi encaminhado para uma colônia espiritual com a finalidade de ser tratado, fortalecido, com a finalidade de futura encarnação. Né? Ato contínuo, Lula, que era, na verdade, Antonina, fora trazida de novo ao corpo, reincorporou, voltou, ela estava desdobrada, e aí termina aí o capítulo passado. Nesse capítulo 15, a gente vai ver, além do sonho, que sonho? Daquele sonho passado, o desdobramento desse processo todo. E a gente vai ver, continuar a desaluviar, a desenrolar esse grande novelo dessa história da vida, né? Mostrando as consequências dos nossos atos. Então, diz assim, o capítulo 15 chama Além do Sonho. Que sonho? Aquele sonho que, na verdade, é, é o Esteves achou que foi um sonho, que na verdade foi um desdobramento dele em espírito, mas ele imagina que foi um sonho. Bom, como na verdade Leonardo foi levada para uma colônia de assistência e Antonina foi levada de volta ao corpo, ficou então naquele cenário, daquele desdobramento, ainda a figura de Esteves. Então, tornando a Esteves, né, a continuidade daquela narrativa, Clarencio oferecer o braço amigo, tentando ajudá-lo, a ele, a retornar a ele o próprio corpo, já que está desdobrado. Né? Mas ele ficou preocupado e ele achava de que, na verdade, ele não conseguiu, pelo seu atraso espiritual, ainda não conseguiu compreender que estava ali um anjo tutelar, que era o ministro de nosso lar. Ele não conseguiu alcançar isso, e muito menos na figura do ministro Clarencio, e muito menos a importância também dos seres
com uma certa iluminação, André Luiz e também Hilário, né? Eles entenderam que quando houve uma intervenção de Clarencio para evitar a briga terrível que iria acontecer, né? Ele achava que se tratava de policiais. Então, eles diziam, não me prendam. Ele achava que era... Quando Clarencio foi ajudá-lo, tentando levá-lo de volta ao corpo físico, ele disse, não me prendam, não me prendam, que eu sou a vítima, disse ele. Então, Clarencio absteve-se de continuar, porque entendeu, viu que ele não entendeu nada da situação, e deixou ele, então, à vontade, né? E ele, então, num passo vigoroso, quis sair dali, aflito, em função daquela circunstância, já que ter esse contato com o inimigo, Leonardo, não está muito agitado, né? Foi para a via pública, já que ele estava dentro da casa de Antonina, né? E regressando para a casa deles. E então, André Luiz, mais Hilário e o ministro Clarence seguiram ele, né? À distância, seguindo ele e tal. Já estava amanhecendo o dia, já era 5:30 da manhã, aquele horário, a cidade começava já a acordar, o pessoal assim, se dirigindo para o trabalho, os bondes, os carros, enfim, a rua estava toda já se movimentando, né? E então ele veio, parou em frente à residência dele, o espírito dele, de Esteves, né? Parou em frente, viu ainda, era 5:30 da manhã, viu ainda os três, André Luiz, Hilário e Clarencio, viu eles três, mas ele viu os três ainda e entrou para sua casa, né? E também entrou também o trio de espíritos para acompanhar a situação. Eles, André Luiz e Hilário e Clarencio, viram quando ele estava tentando reaver o corpo, ou seja, voltar ao corpo de carne, né? E aí, quando ele estava tentando, o Clarencio foi lá e ajudou, aplicou passes, etc., para ele se tranquilizar, se harmonizar. E ele realmente se acalmou um pouco, mas era 5:30, 6 horas o despertador dele tocou, porque estava na hora de trabalhar, né? E então ele acordou-se sonolento, porque teve uma noite mal dormida, uma noite em função do pesadelo, que ele achava que era um pesadelo, essa noite de conflitos, né? Ele acordou ruim, enxergou os olhos, mau humor, como se não tivesse dormido direito, né? Vestiu a roupa meio apressado e caiu da roupa dele um cartão de visitas, cartão profissional, e deu para ler lá o nome de Mário Silva. Então, ele, nesta encarnação, esteve no passado, era hoje Mário Silva, e ele era enfermeiro. Lembra que na última encarnação, que ele, lá na Guerra do Paraguai, ele também foi enfermeiro, lembra? Era enfermeiro tanto quanto fora Leonardo, né? Então, ele tinha a mesma função de outrora, da última encarnação, e isso é normal, porque normalmente a gente, na encarnação, já tem um talento do que a gente fazia no passado, e a tendência é a gente também assumir funções assemelhadas, né? Então, Clarencio esclareceu que ele hoje era Mário Silva e estava na mesma função de outrora. E quando ele então levantou-se, então o ministro esclareceu, bom, vamos ouvir então o relato dele, já que ele vai agora tomar café. E ele realmente foi, sentou na cozinha, a mãezinha dele recebeu para o café da manhã, saudou carinhosamente a ela. Aí ela viu que ele tinha dormido muito mal, disse, meu filho, onde é que você teve ontem à noite? Você está com uma cara péssima, né? Dormiu mal, está com a semana carregada, se eu não me engano, você não está bem. Isso mãe, eu tive um sonho horrível ontem à noite, muito difícil, né? Pessoal, eu sonhei que alguém me chamava insistentemente em voz alta, para valer. Eu acreditava que alguém estava me chamando porque estava doente. Pessoal, de quando eu sou enfermeiro, né? Não vacilei, corri para lá, atendendo o chamado, né? Achando que ia encontrar alguém enfermo em algum quarto, doente, precisando de ajuda e socorro, mas não. Me encontrei como se fosse uma cela, mal iluminada e úmida, ou seja, ele interpretou na cabeça dele, até porque, lembremos, no sonho, né? Então traz só algumas lembranças, não traz todas. Mas como houve uma região de conflito, ele achava que, na verdade, a casa de Antonino era uma delegacia, um presídio. Ele achava que tivesse uma cela, né? Onde ele foi, né? Nas lembranças dele, né? E ele disse, olha, do que ele lembrava. Ele disse, olha, era um perfeito cubículo de prisão. Ele entendeu que era uma prisão onde ele foi se encontrar com Leonardo e com Loli Barruri, no caso, Antonina, onde me surpreendi encarcerado, de repente, com um criminoso. O que é criminoso? Ele viu efetivamente do ódio destilado por Leonardo, que era o inimigo dele no passado. Um criminoso, porque foi, na verdade, ele não sabia que crime foi, agora não lembrar detalhes, né? Mas ele tinha alguma compreensão de que Leonardo tinha cometido assassinato, mas ele não lembrava detalhes, nem lembrava detalhes de quem tinha encontrado, nem lembrava o local, nem lembrava o nome de Leonardo, e muito menos de Lola. Ele não lembrava. Só lembrava de que houve uma coisa, houve um entrechoque bastante duro, né? Ele só tinha esse criminoso que estava lá na delegacia e tinha uma mulher,
infortunada em prantos. Lembra que o choque de Lola e Barruri foi muito grande pela própria de Antonina, né? Pelo o problema do passado que ela teve, contar toda a sua história, todo o seu pranto, sua angústia que ela passou, pelo próprio Leonardo ter abandonada depois que Esteves abandonou também, e ela sofreu imensamente na qualidade de uma mulher prostituta que morre ou abandona, aquela situação toda que nós já vimos no capítulo passado, né? Mas eu não lembrar detalhes, né? Mas olha, eu senti tanta simpatia pela moça desventurada, por que a simpatia? Lembremos que Esteves teve um relacionamento depois que ele armou a estratégia para ela deixar Leonardo e ficar com ela, tem um relacionamento com ela, né, de bastante forte. Então ele tinha, ele disse que tinha por ele uma simpatia muito grande, mas uma grande aversão pelo réu que que era o criminoso que ele achava, ele não sabia o nome, mas ele tinha uma aversão muito grande pelo réu e por ela uma simpatia bastante forte. Eu tinha uma impressão, disse ele, a nítida, de que conhecíamos. Que a impressão que conhecia, efetivamente ele conhecia, porque Leonardo e Loli Barruri tiveram um relacionamento forte. Inclusive, Leonardo o assassinou em função do ciúme, de um crime passional, por causa de Loli Barruri. Mas ele não lembrava nome nem coisa nenhuma. Lembra que nos sonhos ele não traz as informações todas, apenas algumas informações, algumas poucas. Ele lembrava do encontro. Agora, quem foi, aonde foi, não sabia de nada, né? Isso é um misto de ódio e sofrimento, ódio de Leonardo e sofrimento por causa ver a moça em prantos, que ele tinha simpatia por ela, né? E tomou junto deles, principalmente ao lado infeliz, no caso Leonardo, cujo olhar se afigurava cruel, porque eles destilaram um ódio muito grande um para com o outro, né? A verdade é essa. Ele por ter sido assassinado, Leonardo por ter sido enganado, digamos assim. Houve uma armação para ele roubar a mulher do próprio Leonardo, no caso Lolo Barroso. Perguntava a mim mesmo, segundo ele, por que não me retirava? Olha a pergunta interessante. Por que eu não saí daquele lugar? Já que era um lugar que eu encontrei pessoas que eu tinha uma aversão imensa, por que eu não saí de lá? Porque, efetivamente, eles estavam sendo, digamos assim, pelo magnetismo de Clarencio, eles estavam sendo dominados para permanecer ali. Era importante aquele encontro, volto a dizer, tanto para Leonardo, precisava tirar aquela fixação daquele encontro eterno na cabeça dele, como se estivesse vivendo naquele ambiente, ainda do assassinato da Guerra do Paraguai, e também era importante para o próprio Esteves, por aquele ódio, a intenção trabalhar na cabeça deles. E, de alguma sorte, também para Lula e Barruri, porque ela precisa também se desculpar do próprio Leonardo, porque, por quem ele ainda tinha muito ódio dela pelo fato de ser dela ter abandonado para ficar com o Esteve, né? E só porque eu não me retirava dali, então detestava a presença, mas enquanto o homem me repelia, disse ele, no caso agredia, no caso Leonardo, a mulher, e provocava maior enternecimento. Ele ficou com pena daquele choro, daquele pranto, daquela angústia de Lula lá naquele momento. Por mais estranho que pareça, disse ele, experimentava o desejo de agredir violentamente o Leonardo, o agressor, o criminoso na cabeça dele, e de acariciar a ela, a Lola, que estava ali, porque nutria por ela, carinho por ela. Achava a expectativa quando um criminoso avançou para mim. Quer dizer, ele disse que foi partir para as 20 fatos. Segundo ele, na lembrança dele, o criminoso, no caso Leonardo, partiu, avançou para ele, para entrar em 20 fatos, em briga mesmo, corpo a corpo. Né? Para mim, com o propósito de me matar, como se fosse possível matar em espírito. Né? Bom, mas no sonho dele era essa, a agressão dele, ele vinha com o propósito de me liquidar, de me matar. Ao passo que a pobrezinha, no caso Lola, procurava defender-me. Lembra que ela, pranto, pedia pelo amor de Deus para que evitasse aquele atrito, aquele confronto, porque ela teria sido a causadora desse grande atrito entre eles dois no passado, né? Estava tonto, ignorando se o condenado pretendia assassinar ali mesmo, disse ele, quando eu tentei uma reação à altura. Ou seja, ele também partiu para cima de Leonardo com propósito também semelhante de agressão. Os dois estavam cegos de rancor, de ódio um pelo outro, né? Ia precipitar para cima dele, quando rápido apareceu. E é importante entender se apareceu, viu? Um delegado policial. Apareceu como? Lembra que a gente viu que nem Clarence, muito menos André Luiz e muito menos Hilário, eles não podiam ver eles dois. Nem ele, nem Leonardo podiam vê-lo. Por quê? Porque a faixa vibracional deles era muito distinta. Mas, na verdade, houve um adensamento do perispírito de Clarencio, Hilário e André Luiz com o propósito de ser vistos, né? Para, na verdade, interceder, para evitar que o confronto existisse, a briga para valer, o fato acontecesse. Houve uma intervenção
do delegado, que ele disse que era Clarencio, né? Porque era o espírito mais elevado, era a figura mais proeminente ali, e ele achou que era o delegado, era o principal, era o chefe, né? Seguido de dois guardas na mente dele, que achava que Hilário André era o guarda, auxiliar do delegado, né? Que entraram na contenda, impedindo de mau impulso, ou seja, eles foram contidos pelo magnetismo, efetivamente, de Clarence, que conteve os dois, dominou os dois pelo seu magnetismo extraordinário, evitando que o objetivo não era esse, era o encontro para se resolver aquela fixação que estava prejudicando a toda, né? O chefe, que ele entendia que era o delegado, na visão dele do sonho, segundo percebi, e um só golpe conteve o agressor. Golpe, na mentalidade dele, o delegado pegado no golpe, não, utilizou do magnetismo que ele tinha, da autoridade que ele tinha, do poder magnético que tinha, e conteve. Não houve agressão nenhuma, nem poderia, né? Obrigando a quem? A Leonardo a sentar-se, ou seja, ele foi vencido pelo magnetismo de Clarencio, né? Vencido, conquistando o respeito, pela atitude de Clarencio, e conquistou o respeito do próprio Esteve, que achava que ele era uma autoridade policial, um delegado, né? Tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada, Lola e Barulho, estava ajoelhada em prantos, né? Ao soluço, não arredeu o pé do lugar em que me apoiava. Por que não arredou? Não arredou porque também estava sendo contido pelo magnetismo do próprio Clarence. Senão ele teria ido efetivamente lá até onde ela estava, já que não tinha nenhum impedimento, já que naquele momento teria sido contido a figura de Leonardo. Ele também não teve, não foi até lá, porque fora contido pelo magnetismo também do ministro Clarence. Né? Depois de palavras enérgicas e rápidas do delegado, que ele achava o delegado, trouxe, então, a cela, que era o apartamento, a casinha humilde de Antonina, os outros ajudantes que ele achava que era policial, mas não, eram exatamente dois espíritos que vinham atendendo o apelo de Clarencio, né? Que arrastaram o meu adversário para fora, na visão dele, na narrativa dele. Não arrastaram coisa nenhuma, seriam duas entidades espirituais vieram convocadas por Clarencio para socorrer Leonardo, que foram levadas por determinação de Clarencio para uma colônia espiritual de socorro, de assistência a Leonardo, que estava profundamente debilitado, depois de muitos e longos anos de profundo sofrimento, em função daquela fixação que tinha do assassinato de Esteves. Essa é a história, né? E se ele contando essa história do que ele se lembrava, a mãezinha dele, para justificar por ter passado uma noite péssima, ruim, desse sonho terrível que ele achava ter sido um pesadelo, né? Logo após, acomodando-me na velha cadeira, disse, depois que foram levados, foram arrastado o homem na cabeça dele, o agressor, me acomodaram na velha cadeira, que é uma cadeira, conduziram-me a jovem ao interior do cárcere, ou seja, quando eles colocaram a jovem no interior do cárcere, Lola ou Antonina, foram conduzidas de volta ao corpo dela. Ela estava desdobrada, já que ela está encarnada também. Foram levadas, nós vimos no capítulo anterior, ela estava tão chocada com o profundo sofrimento que teve aquele encontro, né? Encontrando aqueles dois que tiveram nela grande impacto na última encarnação, e ela fora a causadora daquele assassinato envolvendo os dois, né? Foi para ela um grande sofrimento. Foi preciso um bom tempo da assistência do ministro Clarence, de André Luiz e também de Hilário, para ela acalmá-la, que ela estava profundamente sofrida com aquele episódio dramático que trouxe grande angústia para ela, mas de alguma sorte também trouxe benefícios, porque ela conseguiu o perdão de Leonardo, que estava em aberto, né? Ele tinha um ódio grande dela também, né? Estampou na fisionomia a expressão de quem dispunha nutrimente a lembrar-se, mas só se lembrava de alguma coisa. Só depois disso, disse ele, não consegui precisar de recordações. Depois da história toda, ele lembrou alguns fragmentos só da informação de forma distorcida, né? Sei apenas, disse ele, que me pus a correr depois desse encontro lá, que ele achava que era a delegacia, né? E fui para nossa casa, de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Era o contrário, né? Estava lá Clarencio, Hilário e André Luiz. O objetivo era ajudá-lo, ele retornar ao corpo dele em paz, tranquilo, mas na mente dele, disse que temendo ser preso, né? Acordei assombrado e abatido, disse ele, ó, por causa desse sonho terrível que tive. Então a velhinha, a mãezinha dele, escutou tudo, disse, meu filho, há sonhos, porque vale por terríveis pesadelos. Você teve um pesadelo, né? Ele disse, mãe, foi o que eu senti mesmo, disse ele, né? A mãezinha contemplou, disse, meu filho, o sonho, será que esse seu sonho que você teve tem alguma relação com Zulmira? Estão lembrados de Zulmira, gente?
Zumira, aquela mesma, a esposa de Amaro, uma ligação. Uma ligação. Vê como tudo está conectado, né? Você começa a puxar o fio do novelo, aí começa a ver as conexões dessa história toda. Por isso a beleza dessa obra, para a gente entender que nada que está em nossa vida não tem uma razão. Tudo tem suas razões, tudo tem suas consequências, as dores que passamos, as angústias, as simpatias e antipatias, ela vem de algum lugar. E aqui está mostrando, essa obra tem esse cunho para a gente entender e ponderar sobre nossas ações, porque elas reverberam, elas repercutem. Aí você não tem alguma a ver com Zumira? A mulher que você simpatizou no passado, não seria o caso da nossa velha amiga, dizendo a mãezinha. E o homem que você viu que você não teria uma grande repugnância por ele, será que não é o esposo dela atual? Olha aí. Ah, olha aí a ligação, né? O rapaz comigo de leve palidez. Ou seja, ele teve uma reação, porque efetivamente o caso foi importante no passado. Né? Essa lembrança que ele nem fez nenhuma ligação, mas que a mãezinha lembrou, ele ficou pálido. Ou seja, era algo que impactou muito a ele quando a mãe falou sobre isso, mostrando mais melancólico, taciturno, né? E ficou triste com aquela informação que a mãe deu. A mãe dele trouxe ele uma lembrança que ele não queria trazer naquele instante. E ele, quando acordou, não fez a menor ligação com isso. Mas a mãezinha ia falar: será que não foi? Tem alguma vez com Zumira ou com o marido dela? Quem sabe, disse ele, se ele fez uma ligação. Ou seja, essa ligação está clara agora. Quando ela fala de Zumira e do marido dela, certamente é uma ligação com a família de Zumira de Zumira e de André, melhor, de Amaro. Sem dúvida nenhuma, há ligação. Por isso que aí começa a entender os porquês lá de Antonina ser levado lá para a Casa da Bênção, ser dado o nome a ela, dos quatro filhinhos, por que o Marco desencarnou, tudo tem ligação com essa teia da vida. A vida é uma grande teia. Nós hoje somos ligados à teia que nos liga ao nosso passado, não tem como dissociar, né? Nós somos ligados a essa grande teia dos relacionamentos que tivemos nessa e nas encarnações passadas. Ninguém está desconectado. Normalmente a nossa vida gravita em torno daqueles que precisamos nos encontrar, visando o reapaziguamento, ou aqueles que precisamos ajudar uns aos outros no nosso processo evolutivo, aqueles que nos amam. Então, a gente encontra dois tipos de natureza de relacionamento: aqueles que são amigos, são afins, que nos ajudam na nossa grande trajetória na busca da autoiluminação, e aqueles que nos entendemos, que Deus é Pai misericordioso e bom e deseja a repacificação de seus filhos. Por isso a beleza da vida, por isso a importância do Evangelho de Jesus. Por que prega o Evangelho de Jesus? O amor, o perdão, a fraternidade, o entendimento, a caridade, tudo é beleza. E todos esses atos infelizes em nossa vida são nada mais, nada menos que o descumprimento dessa regra de ouro que eleva as criaturas em celsitude, como diz Jesus, pois sois deuses. Então, para chegarmos lá, precisamos aprender a vivenciar esses ensinamentos fantásticos. Esse grande código de conduta, esse grande material didático fantástico que Jesus deixou para a humanidade, com a finalidade de nos conduzir aos píncaros do processo evolutivo, angelitude. Né? Muito bem. Aí ela disse assim: olha, a mãezinha contemplou, assim, será que não é Juninho e tal? Muito bem. Aí ficou pálido aquela história. Você nunca mais teve notícia dela? Perguntou a mãezinha. Nunca mais viu falar, não, de Sumira? Disse, não, mãe, nunca mais tive notícia dela, não, mas sei que apenas que ela mora aqui, na cidade. Né? Mas o marido, e sei também que o marido dela é um ferreiro de importância, um ferroviário de importância, ele trabalha na rede ferroviária, é um funcionário com certo destaque. Mas só que eu sei que ele mora aqui na própria cidade, né, do Rio de Janeiro, mas onde eu não sei. Nunca pude, daí dizendo, ele agora comentando, nunca pude entender ele. Veja que até então, quando ele acordou, não fez nenhuma ligação com Zumira, nem com a Mara. Quando a mãezinha falou, será que não tinha alguma coisa a ver? Aí ele, pá, de pronto, ele já começou a pensar. Nunca pude entender ele. Quem? A Zumira. A atitude. Tantos anos de convivência meu com ela, tantos projetos de felicidade, trocar tudo isso, todos esses projetos idealizados, eu e ela, por um viúvo, acompanhado de dois filhos. Aí é uma coisa interessante. Lembremos que fora no passado, quem fora no passado esteve, um conquistador barato, sem nenhum escrúpulo, que não estava preocupado em prejudicar ninguém. Será que, na verdade, essa ação dela, abandoná-lo, já não será uma reação da ação que ele tomou no passado? Olha aí, interessante. Vamos analisar. Lembra a lei da ação e reação entre planta que colhe? Se ele fora fruto no passado de discórdia, de ter passado a perna em alguém, será que essa passada de perna agora que ele levou não será consequência? Faz parte da própria reencarnação dele, de passar pela mesma dor que ele causou a outrem?
É interessante isso, para entender, né? Muito bem. O moço fixou o gesto de amargura, observou, amargura por lembrar daquele fato horrível, né? Ora, mãe, evitemos recordações sem proveito, disse ele. Zulmira não deve reaparecer na minha memória. E esse Amaro, o marido dela, que desposou-a, é um ponto negro em meu coração. Por ele não tenho nenhuma simpatia. Ao contrário, o sentimento que tenho por eles dois em minha vida é íntimo, é de ódio. Olha aqui, mostra que ele é uma criatura, ainda que continua ainda profundamente atrasado, não nutre ódio pelas pessoas. No ódio é exatamente o sentimento que denota o estágio de atraso espiritual das pessoas. Você pode não gostar de alguém, mas nutrir ódio é só tem ódio quem o espírito que efetivamente está muito atrasado. Não há espaço para ódio, né, nos espíritos mais evoluídos, né? Acho que a única coisa que lembrou por esse episódio é o ódio que tem pelos dois, né? Com o que reúno na minha lembrança. É o ódio que tem dos dois, segundo ele, né? Não desejo revê-lo, disse Mário. Não desejo ver de jeito nenhum, francamente. Se soubesse que ele iria aqui perto, eu até me mudaria daqui, sairia daqui e tal, porque não tem o menor interesse. Meu sonho foi um simples pesadelo, mãe. Eu acho que não tem nenhuma coisa a ver com a outra, não, disse ele. E a senhora, alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar? Diz, olha, esse é um pesadelo que eu tive, alguma coisa que eu comi que me fez mal, deve ser isso. A senhora sorriu, aí disse, olha, cá para mim, disse a mãezinha, eu estou certa de que à noite reencontramos pessoas que amamos e detestamos. A mãezinha disse, olha, eu tenho certeza que isso é fato. A gente, à noite, nosso espírito vai, fica o corpo e a gente conta quem te ama ou quem não ama com essa finalidade de nos acertarmos, disse ela. Nosso espírito, no sono, procura os afetos, seus que amam, e desafetos, no caminho, do caminho para acertar as próprias contas. Ou seja, ela tem uma compreensão de espiritualidade. Acertar significa reapaziguamento. Então, era uma pessoa nutrida que nutria uma fé, que tinha uma compreensão da vida após a morte, que tinha uma compreensão de que nós somos filhos de Deus, que precisamos nos acertar e evoluir, crescermos juntos, né? Disso não tenho dúvida, disse ela. O filho, enfadado, viu aquelas informações, abraçou a mãe e disse: olha, mãe, o relógio é inflexível. O sonho passou, mas agora é hora de trabalhar. Devo cooperar no serviço de operatório de duas crianças, às 8 em ponto. E eu não posso atrasar, né? Não posso demorar. O hospital não cogita de pesadelo, disse ele, brincando, né? Um sorriso, despediu-se da mãe e foi embora, né? A mãezinha acompanhou carinhosamente até a porta, disse tal. Ficou pensativa, fazendo as coisas de casa pensativa, né? Então, ela, preparando-se para a retirada, trazia o seu cérebro, o Mário, castigado por obsidentes interrogações. Ele foi para trabalhar, mas no caminho ficou pensando, meu Deus, mas será quem, sim, ficou pensando, né? Pensando naquela situação. E André Luiz em si, pensando nos seus botões, disse, meu Deus, será que é o novo capítulo da história de Evelina, Amar e Zumira? Poxa, foi citado claramente lá Zumira, foi citado Amar. Será que é? Ele ficou pensando no André Luiz. Será que é uma conexão com aquela situação dramática de opção, aquela obsessão lá da casa de Amaro, Odila, aquela confusão toda, de ser mencionado pelo enfermeiro? Seria o mesmo personagem? Ficou pensando, né? Foi quando, então, Clarence esclareceu a ele esse pensamento. E assim que são as suas interrogações, disse o mesmo Clarence. Realmente, o nosso novo amigo, no caro Mário Silva, foi noivo de Zulmira, meu amigo, nessa encarnação, a senhora obsidiada, lá por Odila, a esposa de Amaro, né, que conhecemos. Pretendia casar com ela, ele pretendia, Mário Silva, queria casar com ela, mas foi preterido, ele foi preterido, foi deixado de lado, no coração dela por Amaro. Se ela que estava noiva dele, Mário Silva, acabou o noivado para casar com Amaro, olha aí. Olha aí o ódio, onde é que vem? Onde é que vem a amargura e onde vem aí a situação? Aí eles têm um esclarecimento interessante. Claro que Clarence sabia da história toda, né? Aí só, e foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve, olha a informação interessante, olha, Amaro deve a ela, Zumira, a ligação do passado, né? Assistência e carinho. Deve por quê? Se deve, é porque tem alguma ligação do passado. Nada acontece por acaso, gente. Tudo tem suas razões. Tipo, por que, de repente, ela, diante de Amaro, deixa o casamento, o noivado com Mário Silva e casa por ele? Porque há uma ligação dela, Zumira, com Amaro, do passado.
pretendia casar com ela, mas foi preterido. Tá, tudo bem. O passado, disse Luiz Clarence, o passado fala no presente. Olha aí as ligações, né? O passado, o nosso presente tem tudo a ver com o que aconteceu no passado. A gente vem, a gente reencarna, que é uma obra de Deus, o Pai misericordioso e bom, é o meio para atingirmos os fins, que é a felicidade. Ele nos dá a possibilidade de encontrarmos com aqueles que amamos, mas também com aqueles que nos desentendemos, com a finalidade de transformarmos os velos de ódio em aliança de amor. Esse é o grande amor de Deus para com todos os seus filhos. Portanto, quando enfrentarmos nossas angústias do presente, não nos revoltemos. Se tem alguém que acarretou essas dores, fomos nós próprios do passado. É pedir força a Deus em nossos corações para enfrentarmos e vencermos essas provações. A desatar nós, aproveitarmos as oportunidades de perdoar, de se perdoar, de repacificar. Essa é que é a questão. Ódio, rancor, sentimento infeliz, culpar a Deus, culpar o futuro, culpar o vizinho, culpar... Não, né? Normalmente os adversários de hoje são nossas vítimas do passado, diz André Luiz. Então, essa que é, por isso é importante essas lições que essa obra nos traz, para a gente entender. Aquele que está nutrindo ódio, aversão, faça uma prece por ele, faça tudo para não ter desentendimento, que é uma chance que Deus está nos dando e nós nos repacificarmos, porque Deus deseja a felicidade dos seus filhos, né? Então, disse Miss Klein, achamos enredados numa teia de compromissos que eles reclamam resgate, os erros do passado, né? Então, ele, Zumira e certamente Zumira e Amaro tinha a ver, e tem a ver também com Mário Silva. Isso tem, essas questões vêm no passado, nada é de graça, tudo tem suas razões. Muito bem. E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras que os envolvem? Perguntou Hilário, admirado. Inevitavelmente, inexoravelmente, acentuou o instrutor. Tudo, meu amigo, essa repacificação acontece. Diz Jesus que a gente vai pagar até o último centavo. Ninguém pode pagar a dívida que é minha, que é de outro. O outro não pode. Ninguém herda a dívida dos outros. Não existe isso, né? A dona da casa, mãe devotada e sensível, quem é a mãezinha de Mário Silva, meditando no sonho do filho que ele falou, e ela ficou a pensar. Embora, movimentando o matamento da vassoura, orava, fazia uma prece por ele, pedia que Deus iluminasse o coração dele, rogando que Jesus abençoasse ele, que ele conseguisse sair daquele drama, daquela situação, que Deus o protegesse e abençoasse. Anotávamos as reflexões. Por que anotávamos? Porque Clarencio, André Luiz e Hilário estavam na casa da mãezinha dele. Eles iam para trabalhar, eles ficaram lá, acompanhando o cenário, né? Acompanhamos acompanhar, anotar a reflexão da mente preocupada, ou seja, da oração, da prece feita, ele estava ouvindo ela reflexionando, pedindo a Deus abençoasse o filho dela. Sabia quanto custava ela, mãezinha, pensando, ao moço renunciar à mulher a escolhida, porque ele era uma pessoa de coração endurecido, uma pessoa que se irritava com facilidade, conhecia o temperamento enigmático, duro, difícil do filho e receava torná-lo a vê-lo atormentado e vencido. Ou seja, sabia que ele era uma pessoa raivosa, qualquer coisa se irritava. E voltar a encontrar seria para ele um problema muito dramático, e ela pedindo a Deus que iluminasse o coração, que fosse a equação daquele problema. O pensamento em prece, diz André Luiz, escapava-lhe da cabeça com um tênue guicho de luz. Via que ela efetivamente tinha uma certa elevação espiritual. A prece dela foi com sua luz saindo, um esguicho de luz saindo da mente da mãezinha de Mário Silva, né? Clarence abeirou-se dela, da mãezinha dele, e transmitiu-lhes forças calmantes, acalmando ela, tranquilizando, já como consequência ou resultado da prece que ela fez. Ela estava angustiada, Clarence foi lá, como já um desdobramento ou resultado da prece dela, foi lá, acalmou-a, que ela se tranquilizasse, né? E sossegasse o coração, né? Em seguida, Clarence nos apresentou. Ela, a mãezinha de Mário Silva, era conhecida em espírito do próprio Clarence. Ah, essa nossa irmã Minervina, velha conhecida, ou seja, era alguém, efetivamente, que tinha um espírito com uma certa envergadura espiritual, que ele era do conhecimento dela. Só era uma pessoa valorosa. Recebeu nos braços, e ela teve 6 filhos, que tem sabido conduzir todos admiravelmente, educando-os, clarando, harmonizando, conduzindo para o bem, os 6, né? Coração abnegado, alma rica, de fé. Era uma mulher de fé. A prova que a fé, a prece ardorosa dela, de pronto, já atingiu seu objetivo, né? Abraçamos os 3 espíritos carinhosos às despedidas. Abraçaram nela, né? De carinho, né? De regresso para onde, gente?
Lembra que eles estão os três na casa de Mário Silva? Que começaram com a mãezinha e tal. Então, regressando da casa dele, né? Regressando, reparando que estavam desejosos de seguir Mário Silva. Ele não está indo para o trabalho. Mas o ministro disse: olha, meu amigo, não vamos incomodar o rapaz que vai trabalhar. Não devemos ocupar as pessoas no trabalho de que atrapalha, invocando, buscando esclarecimento de invocações. Não. A ocasião adequada é à noite, quando ele está dormindo, se desdobra, né? O corpo físico precisa de repouso, mas o espírito não. Aí a alma, nesse momento, se desdobra. É o momento certo da gente buscar, procura o lugar. Sim, e quando essa alma se desdobra à noite, ela procura o quê? Um lugar onde tem que ter afinidade. Invariavelmente procura o lugar ou objeto a quem manda o coração. O cara está pensando. Por isso a importância, não diz André Luiz, a importância extraordinária de quando formos dormir, lançarmos mão da prece, da oração, né? Porque na hora que a gente apazigua, acalma, harmoniza, equilibra o nosso espírito, é o momento mais importante do nosso processo evolutivo. Porque se a gente vai dormir em paz, tranquilo, a gente passa a ser instrumento dos amigos espirituais que nos levam para local de aprendizado, para ser útil ao próximo, para ser instrumento de trabalho a favor da necessidade, da caridade, do amor, etc, etc. E também no nosso processo de autoconhecimento, de treinamento, etc, etc, etc. Né? Mas você dorme angustiado, desarmoniado, desequilibrado, você é atraído para um lugar onde há essa desarmonia. Por isso é importante. A importância de a gente apaziguar, acalmar nosso espírito na hora do sono. Né? Então, se aquietem vocês. Né? À noite, a gente, quando se entender, estenderia a nossa experiência. À noite, não se preocupe que à noite a gente vai trabalhar para equacionar essas questões, para encontrar outras explicações para vocês entenderem essa história toda. Bom, o capítulo 17 tem novas experiências. Que experiência é essa? É o desenrolar daquele, né, daquele novelo ao qual me reportei. Né? À noite, e a noite fechava alta, voltamos para quem? Para a casa do enfermeiro. De quem? De Mário Silva. Seguimos Clarence, que funcionava para nós, para ele e Hilário, como mentor, dirigente e amigo, esclarecedor. E também, volto a dizer, lembra que André Luiz estava pegando apontamentos para escrever essa obra. Era a finalidade deste encontro deles, era exatamente buscar subsídios para lastrear essa obra de grande importância. Lembrando que essas obras são muito bem trabalhadas no mundo espiritual, trabalhadas, discutidas, porque elas têm uma finalidade importantíssima, essas obras, então, da Lavra de André Luiz, da Lavra Mediúnica de Chico, através de André Luiz, é um grande despertar de alma, é uma grande aula de evangelho prático. Então, para a gente, a importância é muito grande. Está muito bem trabalhada, as obras todas têm uma didática muito apropriada, uma linguagem simples, fácil de ser absorvida. Mário Silva, estirado no lençol, estava deitado, já buscando dormir, né? Mas não conseguiu dormir. O sonho da véspera estava na cabeça dele, castigando o pensamento dele. Estava lá ruminando as impressões da manhã, que teve na manhã. Refletia de si para consigo mesmo, mas será que realmente era Amaro, aquele rival, aquele camarada que queria me aniquilar, que partiu para cima de mim e a briga ia acontecer? Será que era Amaro de verdade? Que ele surgia na forma de criminoso? Será que era Amaro? Puxa, isso não é possível. E aquela mulher que chorava, choramingando, será que era Zumira? A companheira de infância, aquela que eu conheci desde a infância, que ainda lhe feria as recordações, que tanto amei, que eu lembro dela até hoje. Será que era ela? E qual o motivo de reencontro? Eu nunca mais encontrei com ele, desde que ele casou, o Amaro casou com um que eu nunca mais encontrei. Por que agora? Por que esse encontro agora em espírito? Tem alguma razão de ser? Por que ele começou a pensar? Porque lembremos que até então, quando ele começou a contar a história para a mãe, ele não tinha a menor ideia quem eram aquelas pessoas, porque ele não lembrava do nome de ninguém. A mãe é que trouxe essa ideia. Será que não era Zumira e Amaro? Mas ele não tinha a menor ideia, até porque ele não lembrava de nome de ninguém, né? Teimava em afastar para longe a lembrança da mocidade. Por isso mesmo, não acreditava estivesse nessas lembranças, esse sonho próprio a causa do estranho pesadelo. Achávamos, não é possível. Na verdade, era Leonardo, não tinha nada a ver com Amaro, nem coisa nenhuma, mas ele ficou se perguntando depois que a mãezinha tocou nesse assunto. Permanecia convicto de que alguém o chamara. Ele tinha nítida consciência que, ao dormir, alguém o chamou e ele achou que era efetivamente um doente, que era enfermeiro e tal, pronunciando palavras que o constrangiam a atender, ou seja, palavras duras, que ele terminou indo. Né? Estaria Zumir em apuros? Quando voltou a pensar, será que a Zumir está passando por alguma dificuldade, algum problema? Alguém me chamou? É algum socorro a ela? O que é que está acontecendo?
E esta, acaso, se recordaria dele? E se porventura, depois de tanto tempo, eu encontrasse, será que ela não se lembra de mim? Ele ficou a pensar, né? E se as conjecturas expressassem a verdade, que realmente era Zumira, do encontro de ontem, e que era efetivamente Amaro, teria eu o direito de aproximar dele depois que eles casaram? Faz tanto tempo que eu não encontro. Será que eu tenho o direito de encontrar com ele? Não imaginava isso possível, mas a chaga do brio, ou seja, a dignidade ferida dele foi tão ferida no tempo, a dignidade dele foi ferida, foi mexido com os brios dele nessa história de ser passado para trás, acabado o noivado. Essa chaga estava aberta ainda, retalhando ainda, lhe sangrava o coração. Ou seja, a chaga estava aberta, o ressentimento, o ódio que eles continuavam por ele, por ela, em função desse fato. Quer dizer, ele ainda está com essa coisa fixada no coração dele, como Leonardo tinha lá fixada essa ideia, não conseguiu perdoar, ainda estava lá, ainda maltratando ele, né? Não seria justo acudi-la, ele pensando, né? Nem mesmo a pretexto de socorrer. Será que não era justo eu buscar socorrer, se caso ele tivesse algum problema? Conhecia o esposo de relance, assim, não tinha intimidade com ele, não conhecia muito, mas o suficiente para detestá-lo. Detestá-lo por quê? Ele nunca teve contato com o Amaro. O Amaro levou Ana noivo, mas a informação que se tem é que ele não tem mais. Ele tinha um ódio só pelo fato dela ter acabado namoro com ele e ter casado com o Amaro. Ele tinha um ódio. Mostrava que efetivamente ele era um espírito endurecido, o Esteves, sem dúvida nenhuma, né? Esteve agora é Mário Silva, né? Detestá-lo. Com todas as reservas de ódio, imagina aí, ódio de que me sentia capaz. Vejo que ele, na verdade, essa chaga estava ainda aberta no coração dele. Estava lá, depois de tantos anos, continuava lá, fixado naquela história, não conseguia tirar da cabeça dele, né? Não conseguiu casar, não foi em frente, nada, estava com aquela coisa aberta na cabeça dele. Ainda mesmo que a mulher, outrora querida, lhe suplicasse assistência, caberia ser surdo aos seus rogos. Ele, pensando nesse vai, não vai, se achava interessante, não achava, ficou pensando. Hipóteses inquietantes e perguntas sem respostas lhe assediavam o cérebro, toldando de apreensão e rancor. Ou seja, aquela lembrança voltou como um fogo, um vulcão a estourar no peito dele, né? Apreensão, ficou pensando, não conseguia dormir, e o ódio, o rancor no coração, tudo voltou à tona a partir daquele sonho e com a lembrança da mãe dele, né? A antiga versão, o ódio que tinha pelo rival, por Amaro, a versão ódio, dominando, ele ficou corroendo por dentro, corroendo, corroendo, corroendo. E lembremos, lembra que nós falamos que um dos momentos mais importantes da nossa vida é na hora que a gente vai dormir, é estar em paz, tranquilo, harmonizado. Por isso, André Luiz nos concita a oração, a gente está em paz, tranquilo. Ele, ao contrário, ele estava com a cabeça fervilhando, pensando em mil coisas, pensando no ódio destilado, pensando na ferida, no rancor lá do passado. Mas por que não voltar, então, ao sonho da noite anterior? Já que não conseguia dormir, aí eu devo voltar. Porque ele não lembrava, achava que tinha sido com a Mari, né? Ao sonho anterior. De modo a tentar uma solução. Se ela está com problema, resolver essa situação uma vez por toda. A figura de Amaro crescia no campo mental, não saía lá, estava lá preso na mente dele. Se as almas podiam revidar, disse vingança, as almas podiam efetivamente reencontrar-se, se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora do corpo, ele pensando, né? De certo, conseguiria rever o adversário e revidar, se vingar dele, me vingar dele. Eu podia encontrar isso aí e me vingar dele, pelo mal que ele me fez. Esse era o sentimento. Se for invocado, na noite anterior, ele me chamou, eu não fui lá, fui invocado, era ali se invocar também, quem quisesse. Ele me chamou, eu fui lá, quer te chamar de novo para a gente acertar as contas, né? Chamaria o renegado, esposa Izumira, a explicasse. Concentraria nele o poder do pensamento. Buscá-lo-ia onde estivesse ele, ia chamar, invocar ele aqui para ele vir para a gente acertar as contas, pensando nele. E aí ele, pensando tudo isso acordado, e estavam lá na casa dele, naturalmente, Clarence, André Luiz e também Amaro, acompanhando tudo na tela mental dele, esses pensamentos. E Clarence, bondoso, esclareceu, compadecido. Meu Deus. Valendo-se dos minutos para ensinar-nos algum proveito, disse, olha, disse Clarence, a paixão cega sempre. Entendendo que paixão e amor são dois sentimentos completamente diferentes.
Paixão é desejo. Você encontra alguém que você nem conhece ela, portanto não é amor ainda, né? Você nem tem que conviver com aquela pessoa. Mas a paixão é cega, você tem um desejo descontrolado, um desejo cego, descontrolado. A paixão cega. É muito mais animal, você tem você deixa ela pelo instinto. A paixão é muito instinto, né? Nossa vida mental, disse Clarencio, a paixão cega. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. Ou seja, aquilo que está na nossa mente, a gente consegue desconectar. A mente é que comanda o processo todo. Nossa vida verdadeira é a nossa vida mental. E por isso é aquela história de mente sã, corpo são, mente doente, e corpo doente, né? Se a mente estiver desorganizada, o corpo está desorganizado, né? E por isso, quando a paixão, o desejo, nos ocupa, fortaleza intimamente, nada vemos e nada registramos senão a própria perturbação, ou seja, o desequilíbrio toma conta. É a mente desequilibrada que desequilibra tudo, o corpo, inclusive as doenças que vêm decorrer disso tudo, desse processo todo. Em seguida, aplicou passe balsamizante no rapaz, me esclarece, aplicou passe para ele se tranquilizar, ele se virara, reajustando no leito. E esse passe que ele aplicou em Mário foi suficiente para ele dormir. Lembra que, na verdade, lá no final do capítulo anterior, só deixa esperar a noite, já que a mãezinha dele pediu, que Deus abençoasse. Do mesmo jeito que ele tratou a figura de Leonardo, ele ia tratar Mário também. Possibilitar Mário fugir daquela fixação, do mesmo jeito. Ou seja, ele ia induzir o desdobramento de Mário para que fosse equacionada aquela questão toda daquele problema, porque isso teria reflexo na família do próprio Mário, da própria Zumira, né? Muito bem. Mário, qual se houvesse servido brando anestésico pela aplicação dos passes balsamizantes, relaxou os nervos, descansou. O comboio fez, ele desdobrou-se. Ressurgiu em nosso plano, desdobrado, começou a atravessar os sentimentos, extravasar os sentimentos, que lhe acionava o espírito, ou seja, aqueles pensamentos que estavam fervilhando na mente dele continuavam lá. Que a gente vai para o lugar compatível ao estado da alma quando a gente vai dormir, né? Por isso, orar e vigiar, que Jesus tanto fala. Na hora que você ora, você apazigua o espírito. Não era o caso dele, né? Não nos assinalava a presença. Por quê? Porque o estágio, a diferença de faixa vibracional era muito diferente de Clarence, André Luiz, Hilário, dele. Não conseguia enxergar, né? Continuando, porém, sob a nossa observação, em seus mínimos movimentos. Espantadiço e tateante, vagueou pelos ângulos do quarto, no veículo perispírito, que estava desdobrado, né, extremamente condensado. Por quê? Grosseiro. Quanto mais o espírito é atrasado, mais o perispírito é grosseiro, pesado, escuro. Nós sabemos isso, né? O perispírito é uma matéria profundamente plástica que absorve tudo que tem no coração. Se tem luz, bondade e amor, ele está lá. Isso passa o perispírito. Se tem um sentimento de ódio, ressentimento, que era o caso dele, cheio de vontade de vingança, de ódio, é grosseiro o perispírito que absorve todos esses sentimentos infelizes de cada um. Hipóteses inquietantes e perguntas sem respostas lhe assediaram o cérebro totalmente. Acho que eu já falei, né? Encontro. Rancor, tá. Todavia, pouco a pouco, esgazeando-se os olhos, dando-nos a ideia de que se detinha em aflitivos quadros íntimos. Ou seja, ele continuava com a mesma inquietude diante de dormir, mesmo jeito, anotando-nos o assombro silencioso, o instrutor socorreu-nos explicando. Qual acontece ao nosso amigo Leonardo, ou seja, a fixação dele. Leonardo tinha fixação no assassinato, no envenenamento de que fora vítima esteve. Ele também tem a mesma ideia, a fixação da época de que fora preterido pela nossa amiga Zumira para ela se casar com Amaro, né? Mesmo nosso amigo Leonardo, o nosso companheiro padece angustioso complexo de fixação. Fixou aquela história, ficou lá presa no tempo, né? Embora tenha o seu caso particular algo suavizado, por que suavizado? Porque, na verdade, Leonardo era desencarnado, estava o tempo todo, sem tirar um segundo daqui na cabeça. Mas o caso de Mário Silva estava encarnado pelas lutas da carne, que por vezes constitui abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. Ou seja, ele durante o dia estava trabalhando, se desligava disso. Mas na hora estava sozinho, a lembrança vinha com todo o gás. Mas ele tinha um processo de fixação também, diferente. O sofrimento dele era menor do que o de Leonardo. A mágoa, ele
inquietante ferida mental. Está lá aquela ferida sangrando o tempo todo. Não conseguiu sarar isso durante todo o tempo. Enquanto se distrai nas tarefas comuns do dia a dia do trabalho, alheia-se de alguma sorte, algo tornando oculto, né? Mas sendo sóis, dá curso ao ódio coagulado, está lá, fixado, desde muito, no coração. Observamos, Mário desceu a rua, ou seja, ele, na verdade, desdobrado, desceu, saiu da casa dele, a maneira de louco, desequilibrado total, com esse sentimento, esse pensamento na cabeça. E inalando o ar refrescante da noite, fortaleceu a impressão que se revigorava, de súbito passou a gritar, com voz estridente, gritando, na verdade, Amaro, ladrão, Amaro usurpador, aparece, tem dignidade, afrontar minha vingança, ou seja, chamando que ia se vingar mesmo, tem essa história, não, vem me enfrentar, não tremerei, disse ele, onde ocultaste a mulher que amo? Responde, responde. Mário Silva lá gritando, né? Feito semi-ébrio, como fosse um bêbado, caminhava um bêbado, tateando de um lado para o outro, sem direção. Contudo, arremessando as palavras no ar. Continuava invocando, chamando a Mária, etc. Com veemência e segurança. Havíamos dobrado algumas esquinas, que saiu andando sem direção. E este, quando menos esperava, surge alguém ao encontro dele, em plena via pública. Ou seja, o encontro efetivamente aconteceu, a invocação foi proveitosa. Copiando o impulso de ferro atrás de imã, se atraem, esses ódios, sentimentos que se atraem, o esposo Zumira, em seu corpo sutil, se desdobrado, correspondia ao chamado estranho do inimigo. Inimigo, entre aspas, né? Porque Amaro, em tese, não tinha nada contra ele, ao contrário. Mas ele tinha um ódio visceral contra o próprio Amaro, desligado parcialmente da carne. Os dois estavam desdobrados, né? Defrontaram-se, a princípio, altivamente. Entretanto, logo após, com as maneiras de homem mais educado, Amaro esboçou esboço delicado recuo. Quando viu a agressividade de Mário Silva, chamando de ladrão, chamando de usurpador, etc., tem um recuo, ficou assustado. Ele veio atendendo o chamado, mas quando viu como estava agressivo, tentando partir para cima dele, ele teve um recuo. Não queria confusão, né? Revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimento, achando claramente que Amaro era alguém muito mais espiritualizado do que o próprio Mário Silva, né? Pelo próprio passado de Mário Silva, a gente já sabe quem ele era, né? Falando em ódio, etc, etc. E lá, como procedeu com o Leonardo no passado também, né? O enfermeiro, porém, senhor Mário Silva, de ano revel, bradou desconcertante. Não te acovardes, bandido, não fujas. Temos contas a ajustar. Imagine aí. Agressivo ao extremo, né? Então Amaro, contudo, afastando-se rápido, se afastou, não quis contendo, não quis confusão. Quando viu que era ele e a agressividade, tentou se afastar. Mas Mário Silva não foi atrás dele. Seguiu-a inflexível, longe de renunciar ao escuro propósito de agressão. Ou seja, o propósito efetivamente de Mário Silva era agredi-lo, vingar-se. Esse era o propósito. Denota o estágio beligerante do próprio espírito e atrasado do próprio Mário, né? E André Luiz, Clarencio e também Hilário seguiram os dois, né, para ver o que ia acontecer. Já que ele não viu, nenhum nem outro estava vendo a figura deles três, que a diferença vibratória dos três era diferente da dos dois que estavam na frente. Quarteirão a quarteirão, até que eles barraram a entrada de um abrigo doméstico. E já conhecíamos, claro que já conhecíamos, porque André Luiz, Clarencio e Hilário já tinham ido várias vezes a casa de Amaro em assistência, em socorro à família dele, à família e tal, né? Onde Amaro expôs o ajuste passivo. Ou seja, em nenhum momento Amaro quis discussão, nem briga com ninguém, mas voltou para casa e ele seguiu muito bem. Queria ajuste passivo, queria conversar com ele só, demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, ou seja, é um homem apaziguador, diferentemente de Mário Silva, né? O dono da casa estacou a porta, parou em frente da porta, aguardando o provocador. Então Silva bradou, gritou, exasperado: Ah, é aqui o ninho das serpentes! Levantando os punhos, bradando com raiva contra o rival humilde, olha a diferença. O rival humilde, apaziguador, tranquilo, tentando, não queria confusão nem nada, mas ele andou os punhos para brigar, para agredir mesmo. Richente disse: Pagar-me-ás muito caro, a intromissão, infame enganador. Onde puseste a mulher que era a minha felicidade e a minha vida?
disse ele. Quebraste meus sonhos, aniquilaste minhas ideias, homem horrível, o que fizeste de mim? Disse Mário Silva, né? Aí respondeu humilde Amaro: meu amigo, eu sou apenas uma máquina de trabalho, sem fé e sem esperança, passando grandes sofrimentos, disse ele. Eu não sabia, se desculpou, Mário, eu não sabia que tinha, do que estava acontecendo, que você era noivo de Zumira, ela disse ele, né? Nunca tive a intenção de ofender ele. Aí ele, maldito, como sabe dissimular? Onde está Zumira? Devo exterminar-te. Olha que expressão, né? Devo matar você para restituir a independência. Você preciso matar você para ela ficar livre de novo, para ficar livre, para poder ficar com ela. Olha que expressão agressiva da parte dele, né? E afrontado ele, altamente agressivo, Mário Silva, pela serenidade de Amaro, estava tranquilo, a enfermeira recitou: meu amigo, não me reconheces acaso? Disse, não me reconhece acaso? Perguntou Mário Silva. Sim, reconheço, sim, disse Mário Silva. Você é Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Consideração e respeito? Retrucou Mário Silva. Mas que desvelado fingimento! Onde está a prova do apreço que me arrancaste a noiva, engudando-a com mentirosas promessas? Aí, disse Mário, disse Amaro: olha, eu só soube de tua velha afeição por ela quando meus compromissos de matrimônio não admitiam qualquer recuo. Eu já estava para casar quando eu soube da história, antes eu não sabia de nada, disse ele, né? Se alguém tivesse me avisado antes, me comunicado lealmente quando se desenrolava, assim, quando comecei a me relacionar com ela, ou seja, ela estava noiva com você e ao mesmo tempo namorar comigo. Como é que eu ia saber? Em torno da minha preferência, teria renunciado a teu favor. Mas quando eu soube, já estava com o casamento marcado, não tinha como voltar, né? Desejaria realmente servir-te, disse Amaro, humilde, né? Entretanto, agora, hipócrita, disse Mário, enfurecido, não creio na tua palavra de lobo disfarçado, roubaste a única felicidade que eu esperava nesse mundo, a única felicidade que era minha. Aí Amário fixou um triste sorriso e disse: meu amigo, você porventura acha que eu sou feliz? Disse Amário, né? Você acha que eu sou feliz ao lado de Zumira? Admites o casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores, a satisfação de desejos? Amário disse: você por acaso acha que casar é só satisfazer os desejos sexuais, etc, etc? Casamento é isso, não, meu amigo. Crees que o homem consociado, casado, deve encontrar na mulher simplesmente uma escrava que está para servir, um objeto? Você acha que é isso? Só isso? É só desejo, é só paixão? Você pensa que é só isso o casamento? Olha, eu tenho Zumira, a companheira, e a irmã, que me cabe proteger. Ela é minha companheira, é minha esposa e tal, 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 e que cabe proteção, eu devo protegê-la. Eu tenho muito mais do que essa compreensão que você tem. Nem ela e nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura, o amor, das afeições, cor-de-rosa amor, de que, em que o desejo, que é o seu caso, contentado, é como uma flor que morre um dia. Se for só desejo sem amor, esse desejo vai acabar. E depois, se não tiver essência, a vida passa a ser um tormento a dois, quando não há amor. Quando não há amor. Só o desejo acaba e fica como é que fica. Temos padecido muito, Mário, disse Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias, depois da minha esposa ter falecido. Zumira, por isso mesmo, não terá acolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Um casamento amoroso, feliz. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminou com a morte do meu caçula num terrível desastre. Lembremos no capítulo passado que desde o começo do relacionamento, Zumira tinha um ciúme danado do menino, que era muito ligado ao pai. Ele ter morrido, quando a mãe tinha morrido, deixou ele muito pequenininho, com 8 anos, ele dava uma atenção muito especial para ela. E ela tinha, muito jovem, amava muito o marido e tinha um ciúme danado do menino. Esse ciúme atrapalhava, mas culminou com a morte do menino, por negligência dela. Ela não matou o menino, mas negligenciou, o menino desencarnou na praia, e daí o problema se agravou muito com a obsessão dramática de Odila sobre Zumira, que antes mesmo de uma morte acontecer, ela já obsidiava o casal por ciúme também, da nova esposa de Amaro. Devo lembrar dessa história toda. Muito bem. Aí, olha,
Aí a morte do meu caçula foi terrível, né? Disse ele. A morte do meu caçula, um terrível desastre. Desde então, disse a Mário, contando a Mário. A Mário contando a Mário. Nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Por causa da obsessão que se agravou, aliado à própria obsessão grave, pior, e o sentimento de culpa da própria Zumira. Depois da morte do menino, aí juntou, adoeceu, foi uma confusão, né? Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo, até agora, disse Amaro. Continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja, Mário, a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo, e ele tinha compreensão que tinha dívida do passado, se dívida possuo para a divina providência, e lá nos capítulos passados foi dito que ele cometeu graves erros no passado, o próprio Amaro vai ser esclarecido muito mais na frente. Se dívida tenho para com a divina providência, podes acreditar, meu amigo, que não tenho amargado pouco, a fim de ressarci-las. Sei que estou pagando já essas dívidas do passado e não tem sido fácil. Começando com a infelicidade do casamento, com a morte do meu filho, com os acertos, etc, etc. A morte, para mim, disse Amaro, não passaria de bênção libertadora, me libertar dessa tortura que tem sido a minha vida, né? A morte do filho, etc, etc. A criatura, assim, como podes observar, quando o Mário relatando para Mário, não me vejo em condições de aceitar o seu desafio para uma briga, para uma vingança, não tem o menor sentido. Eu estou dilacerado, despedaçado, eu estou despedaçado do coração. E mais que despedaçado, estou vencido. Você nem precisa se preocupar em me vencer, eu já estou vencido, nem se preocupe, minha tortura é muito grande, eu sofro muito. Com a enternecedora inflexão de súplica, mostra humildade, né? Emendou. Se ainda consagras amor, olha aí, amor é sentimento diferente, como eu falei, de paixão. Se você tem amor por ela, amor é um sentimento nobre que liberta. Quando você ama alguém, jamais vai querer fazer o mal a ela. Esse é amor. Você tem um amor, amor é um sentimento grande que liberta as pessoas, não é aquela coisa seletiva que aprende, não. Aí diz, ó, se ainda consagra amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fez algum mal, disse Amaro, muito humilde, inconscientemente, porque eu não tive a menor intenção, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência, de condenado a horríveis provas morais. Estou passando isso, mostrando humildade. Mário Silva, com espantoso, para espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpa, seu cara com um rosário de infelicidade, que o filho morreu, que está vendo uma angústia, que a própria mulher que ele diz que ama está doente, sofrendo muito, o cara gargalha. Imagine o nível espiritual desse cara, né? Aí tem uma gargalhada estentórica, né? Escandalosa, né? Desculpar nunca, explicou jactoso, arrogante, né? Mostra um espírito profundamente endurecido, né, do Mário, né? Ao contrário do outro que estava lá humilde, com tranquilidade, pedindo perdão, contando a sua desdita, contando suas dores, seus sofrimentos, etc, etc. E ele não sensibilizou em absolutamente nada, porque se ele efetivamente amava, continuava a amar Zumira, teria pelo menos compreensão com a dor que ela estava passando, pedir que Deus abençoe que ela melhorasse, etc, etc, etc. Era uma forma de ter algum sentimento, mostrar sentimento. Eu mostrava que era a perturbação e a própria, o atraso espiritual, era um espírito rude ainda, embrutecido, né? Possessivo, porque quem ama liberta, não prende ninguém. As pessoas que confundem paixão com amor, prende, tem um sentimento de posse, de dono, né? Pelo tom da conversa, concluo que ele, dizendo já o Mário Silva, concluo, pelo tom da conversa, que está me dizendo, está sofrendo, eu concluo que a justiça de Deus já começou a expressar-se devidamente, mas tenha certeza que abreviar-lhe essa justiça com as minhas próprias mãos. Olha, vingativo. Ele, além do cara que está sofrendo, Augusto ainda queria matá-lo. Vingativo. Meu desforço é certo. Meu ódio é inexorável. Quer dizer, é um cara tão embrutecido que ele mesmo fora vítima no passado de assassinatos. Ele sabe as consequências disso. Sabe por quê? Passou por um processo como esse. Mas ele não imagina que se cometer qualquer mal a outra, ele vai colher também. Ou seja, ele mesmo está colhendo agora, talvez exatamente ter sido abandonado pelo mal que fez no passado. Já descia colher tudo que fez no passado. Mas não tem também a compreensão que se fizer o mal e matar alguém, ele vai também ter consequência disso no futuro. Quer dizer, mostra um espírito profundamente endurecido, profundamente embrutecido, sem sensibilidade, né?
Amaro, não mais respondeu. Você, depois daquela gargalhada estentórica que mostra a profunda desapreço pela vida alheia, né? Não respondeu mais nada, mostrando que é profundamente diferente espiritualmente de Mário Silva, né? Vimos-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Veja só, era um homem que tem uma certa espiritualização. Na hora do confronto, ele diz, não, amigo, eu estou vencido, não quero confronto com ninguém. Lançou-se mão, então, a criar conexão com Deus, pedindo em prece ajuda. Suaves radiações, esmeraldina luz, escapavam da fronte. Era uma prece efetivamente fervorosa. O resultado da prece feita com conexão com o alto, isso ali, as luzes, as radiações de luzes esverdeadas escaparam da fronte dele, nessa conexão com o alto, né? As palavras inarticuladas da prece, de que servia, para implorar socorro ao alto, a Deus, enfim, alcançaram-nos. Por que alcançaram exatamente a Clarencio, a André Luiz e a Hilário ali? Por que alcançaram? Por uma questão simples, muito simples. Primeiro que eles estavam ali, e era emissário de Deus, que estava ali em nome de Deus para tentar apaziguar aquela situação. Ponto. Segundo, havia uma conexão clara, porque lembra, na prece de Evelino, pedindo, na verdade, que fosse pedindo a Deus socorro para as angústias, para os sofrimentos, para o desacerto, para os atrozes conflitos que estava tendo na casa dela, as angústias. Aquele caso ali envolvendo o Amaro tem conexão com essa prece. Essa prece que ela fez lá no começo, ela deslanchou uma série de repercussões. Clarencio não está aí mais Hilário, mais André Luiz, se não fosse exatamente esta prece. Essa prece, ela deslanchou uma série de ações. Por isso que Clarencio dizia lá na prece, lá no Lar da Bênção, lá no templo da Paz, ele disse, ó, toda prece tem consequências, e as consequências da prece de Evelina, lá no começo, toda essa obra que a gente está lendo aqui é consequência daquela prece. Olha que coisa importante. A prece feita por uma adolescente verdadeira, que foi direcionada à mãe, que, por desajuste, não teve condições de assistir a prece, de ajudar, de socorrer. Ela era a causadora do problema. Chegou ao nosso lar. A quem poderia ajudar? Já que ela era oriunda de lá. E essa prece teve o condão de assistir uma gama de criaturas envolvidas nessa teia envolta na família, desde a Guerra do Paraguai para cá. Muitos conflitos, muitas angústias, muitas dores que estão sendo tratadas em função de uma única prece. Veja que coisa maravilhosa, né? Bem, as palavras inarticuladas da prece, de que servia para implorar socorro, alcançaram os três, Clarencio, André Luiz e Hilário. O espírito, alcançaram o espírito, qual se fosse ondas caloríferas e harmoniosas de humildade, que a prece foi feita com muita humildade, com muito amor e confiança, feita por Amaro. Silva, o agressor, o opositor, incapaz de sensibilizar-se com a rendição comovente de Amaro, prosseguiu gritando, é porque silencia, seu covarde, porque você não vem aqui, não vem brigar comigo, fala alguma coisa, fala, explica-te, reage. Dominastes o Mira, mas não me desdobrarás 1 milímetro desse criminoso da tua laia, não merece compaixão. Era um camarada realmente grotesco, insensível, tal, brutamontes, né? Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos, quem? André Luiz e também Hilário, paternal. Respondamos à prece de Amaro, vamos auxiliá-lo com o auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia, todos três, e pela emoção da prece realizada por Amaro, acompanhamos a Clarencio Ministro, sem hesitar. Veja, gente, a importância dessas experiências contadas para a gente entender as angústias, as dores, os esforços que nós passamos. Como esses capítulos são importantes, essa obra, para a gente nos situar no tempo. Nossas angústias, de onde elas vêm? Por que temos? Né? E a gente começa, ao compreender isso, a ter uma visão diferente. Ao invés de afrontar aqueles que não amamos por uma razão ou outra, nós passamos a ter por eles
uma compreensão que está ao lado deles é uma dádiva de Deus que nos dá a possibilidade de nos repacificar. E como Jesus nos aconselhava, reconcilie com os adversários enquanto está no caminho dele, a não reconciliação agora daquele que você não gosta, você não ama, pode sair muito caro, porque às vezes, quando desencarnamos, vamos para lugares distintos no mundo espiritual. E às vezes, para nos reencontrarmos de novo numa reencarnação, demora às vezes séculos, décadas, séculos. Então, muito importante a gente abrir nossos corações com aquela célebre resposta de Jesus a Pedro: quantas vezes devemos perdoar? Até 70 vezes, 7 vezes. Porque quem mais perdoa, mais se beneficia. Perdão é libertação. Do outro lado, se quem de nós não precisa de perdão? Quem de nós não cometeu erro, né? Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos adversários, diz a prece que Jesus nos ensinou. Então, que Ele nos abençoe, nos proteja. Quero saber se há alguma dúvida dos irmãos do conteúdo trabalhado nesses 2 capítulos, projeto muito rico. Se não, queria agradecer demais a companhia de vocês, nessa ajudando a reflexionar sobre esses pontos importantes e convidá-los para estarmos juntos na próxima quarta, se Deus nos permitir. Fique com Deus, uma ótima semana. Muita paz.